Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Você que está conosco na internet também, você que está sintonizado conosco na emissora de rádio, nós também te cumprimentamos com a mesma graça e paz, que ela esteja na sua vida e na sua família e em tudo que diz respeito a você. Irmãos, eu tinha prometido que hoje nós iríamos retomar as ministrações sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um acontecimento, assim que nós podemos dizer, um acontecimento muito grande, muito significativo na Bíblia. A Bíblia fala muito da segunda vinda de nosso Senhor. Mas existem certas coisas que devem acontecer, né, certos eventos, certas profecias que precisam ser cumpridas para que venha a culminar com a segunda vinda de Cristo visível sobre a terra. Apocalipse 1:7 diz: e todo olho verá. Ou seja, todas as pessoas na face da terra vão ver Jesus quando ele retornar em poder e grande glória. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, é uma promessa, mas para que isto aconteça, outros acontecimentos, outras profecias precisam se cumprir, né? E tudo vai afunilando para desembocar na segunda vinda de Cristo, literalmente. Então, eu quero retomar esses estudos, falando hoje sobre um personagem bíblico chamado o Anticristo. Então, nós vamos começar hoje, vou fazer uma introdução a esse assunto, sobre o Anticristo, falar um pouco sobre ele. É um assunto que é meio complicado. É fácil para quem domina as Escrituras, ou seja, os textos bíblicos, mas é complicado porque existe muita informação, principalmente na internet, que gera muita confusão mesmo. Então, nós vamos nos ater à Bíblia e às coisas que estão correlatas à palavra de Deus. E eu quero começar lendo dois textos que falam deste homem. O primeiro no Antigo Testamento. Você, por favor, abra a Bíblia em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Este capítulo 7, os estudiosos, os teólogos e também os escatologistas, aqueles que estudam profecias, consideram que é o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel, porque ele pega nos dias de Daniel e vem até o milênio. A profecia que aí está. É claro que não tem detalhamento. Elas são apenas tópicos. É como se você olhasse uma cadeia de montanhas. Você vai vendo os picos, né, mais altos, mas você tem uma visão desde os dias de Daniel até o milênio, até a volta de Jesus, implantando o seu reino visivelmente aqui na terra. Você sabia que Jesus vai reinar corporalmente aqui na terra? E a cidade que ele já escolheu para reinar é a cidade de Jerusalém. Por isso que Jerusalém é uma pedra de tropeço, é uma dificuldade com esta cidade. Todos querem Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Amém? Então vamos começar a ler Daniel. Na medida que eu for lendo, eu vou dando pequenas explicações só para você se situar dentro desses contextos aqui. São bichos meio estranhos aqui, né, umas figuras parecem mitológicas, então a gente vai explicando alguns significados. Diz assim:
No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel então estava cativo na Babilônia. Nessa época, ele era uma espécie de primeiro-ministro do reino. Ele estava à frente de governo. Então, no primeiro ano de Belsazar, que substituiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mar grande é o mar Mediterrâneo, onde todas as culturas antigas floresceram, né? Roma, Grécia, todas as grandes culturas que nós conhecemos floresceram em torno do mar Mediterrâneo. Por isso ele era conhecido como meio da terra, Mediterrâneo, uma palavra latina. Eles achavam que o Mediterrâneo estava no centro da terra, né? Não conhecia as Américas, enfim, não conhecia o que nós conhecemos hoje. Então, o grande mar, ou o mar grande aqui, é o Mediterrâneo. E 4 animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Este símbolo aqui do leão é o império babilônico de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve uma experiência de conversão. Se você ler no livro de Daniel, os capítulos anteriores, você vai ver que Nabucodonosor se converteu. Eu creio que um dia nós vamos conhecer esse irmão lá no céu, né, que governou a Babilônia, que fez aqueles jardins suspensos, aquela coisa grandiosa nos seus dias. Então, aqui está representado pelo leão que tinha asas de águia, né? E enquanto estava olhando, as asas foram arrancadas. Houve uma transformação na vida de Nabucodonosor. Se você ler os capítulos 2, 3, 4, 5, você vai ver a transformação que houve na vida deste homem. Então, refere-se ao império da Babilônia. Continuei olhando, verso 5, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Este urso, que é um animal muito forte, maior do que o leão, ele foi o Império Medo-Persa. O fato dele ter se levantado de um lado, primeiro se levantou a Média como potência, depois a Pérsia, e os 2 impérios se uniram. Então, essas 3 costelas são as primeiras conquistas deste Império Medo-Persa, que são o Egito, a Líbia e a Babilônia, porque ele vem suceder a Babilônia. O Império Medo-Persa conquistou a Babilônia, que era tida como uma cidade impossível de ser conquistada. Mas Dario conseguiu desviar o rio, o curso do rio, e entraram a pé ali em terra seca, e entraram em Babilônia e tomaram a Babilônia. Um dos capítulos mostra aquela festa desse rei, Belsazar, né? Foi naquela noite que Babilônia caiu e subiu o Império Medo-Persa. Vamos continuar lendo. Levanta e devora muita carne. Esse império, ele foi maior e durou mais tempo do que a Babilônia. Verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui nós estamos diante do Império Grego-Macedônio.
Aqui nós estamos diante desse império e do seu primeiro e mais importante rei, que foi Alexandre, o Grande, chamado Alexandre Magno. Alexandre, se você prestar atenção, é um leopardo. O leopardo é um dos animais mais velozes que existe. E ainda com asas, ele se torna ainda mais veloz. Alexandre conquistou o mundo inteiro, que era conhecido nos seus dias, em 12 anos. E morreu aos 32 anos, sem ter mais nada para conquistar. E ele chorava e dizia, não tem mais nada para ser conquistado. E entrou numa bebedeira e acabou morrendo com 32 anos de idade. Então, ele representa esse animal aqui, que é o leopardo, e o seu reino foi dividido em 4 partes, para os seus 4 generais. Por isso, 4 cabeças. Esse animal ele tem 4 cabeças. Então, cada general, né, pegou uma parte do reino de Alexandre. Não foi para os seus filhos acabaram sendo assassinados, mas esses generais, eles vão dominar todo o reino, todo o antigo império da Babilônia. E 2 deles vão estar conectados com a história de Israel, que é Seleuco e Antíoco, as dinastias seleucica e dos Antíocos. São essas 2 dinastias, do norte e do sul de Israel. Depois disso, diz o verso 7, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. É interessante que este animal não tem nenhuma comparação na fauna. Ele não parece nem com leão, nem com urso, nem com leopardo. Não é descrito. Esse aqui é o Império Romano. Esse aqui é o Império Romano. O Império Romano foi um império completamente diferente dos que o antecederam. Inclusive o de Alexandre, que foi um império que conquistou o mundo inteiro. E então, o Império Romano, ele tinha uma política diferente, leis diferentes, tributos, enfim, ele era um império completamente diferente. E a Bíblia diz aqui que ele tinha grandes dentes de ferro. Ele era muito forte. E devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observe esses 10 chifres que são mencionados aqui, que mais tarde nós vamos falar desses 10 chifres. Agora, continuando, verso 8. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse pequeno chifre é a primeira menção na Bíblia do anticristo. Esse aqui é o anticristo. É um simbolismo do anticristo. Então, Daniel 7:8 é a primeira revelação que nós temos sobre o anticristo sendo descrito. Agora vamos um pouco mais para frente, o verso 19 em diante. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Dentes de ferro, unhas de bronze eram as legiões romanas. Nada conseguia vencer essas legiões romanas. As estratégias, as máquinas de guerra, era uma coisa fantástica. Até hoje se usa princípios dentro dos exércitos, coisas que foram criadas lá pelos romanos.
Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Irmãos, esse chifre pequeno, que é o anticristo, ele vai fazer guerra aos santos, ou seja, mas que santos são esses, pastor? Os santos que ficarem para trás no arrebatamento. A igreja que não se preparou, os santos que não se prepararam para o arrebatamento em santidade, em justiça e santidade, esses vão ficar para trás. Quando nós falarmos do arrebatamento, vou mostrar isso dentro da Bíblia, em vários textos. Bem diferente do que muitas vezes é ensinado aí fora, de que uma vez nascido de novo, já estamos com o passaporte carimbado, o cartão de embarque, agora é só esperar o trem chegar, né? Ou o avião chegar. Não é bem assim, não. Esses santos ficaram para trás, e o anticristo vai fazer guerra a eles e vai vencê-los. Nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Então, esses santos é a igreja que ficou para trás. A igreja, os santos que nasceram de novo, mas preferiram ficar como crentes carnais. Não deixaram o Espírito Santo limpá-los, moldá-los, transformá-los. Esses vão passar pela moenda do anticristo. E vão morrer como mártires. A Bíblia diz que eles serão decapitados. Por isso, meu irmão, nós estamos trazendo esses estudos para que você entenda o que a Bíblia fala e você se prepare para sair daqui. Amém? No arrebatamento. O arrebatamento vem antes de toda essa confusão aqui, né? O arrebatamento vem antes. E você poderá estar entre aqueles que serão chamados à presença de Deus no momento do arrebatamento. Basta que você leve a palavra de Deus a sério e o Deus da palavra a sério. E se prepare, porque nós estamos vivendo os dias finais. Olha lá aquele cartaz, Jesus está voltando. É tempo de santificar-se. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então vamos continuar aqui a leitura e esses pequenos comentários. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo, verso 21, mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Esse ancião de dias, se você olhar um pouco para trás, tem a visão, do verso 9 até o verso 14, tem a visão desse ancião de dias. Eu pulei esse trecho aqui, está falando do Pai e está falando de Jesus, se você olhar ali. Mas, como eu quero tratar do anticristo, então eu saltei para ficar com os versos que fala desse personagem. E foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele, o anjo que estava na visão de Daniel. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Isso é, conquistará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Isto é, dividirá em países, pedaços aqui, países. Esses impérios aglutinavam e os romanos, eles dividiram. E os fará em pedaços. Verso 24. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, preste atenção nisso, ou seja, do Império Romano, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou 10 reinos. Reis e reinos, aqui nesse texto equivale, são
são palavras equivalentes. Tanto pode ser traduzido como reis, como pode ser traduzido como reinos, né? Então, diz aqui, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis ou 3 reinos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar, o anticristo vai mudar, inclusive o calendário, que hoje é antes de Cristo, depois de Cristo. No governo do anticristo vai ser diferente. O homem tentou uma vez fazer isso, na Revolução Francesa, mas não conseguiu. E hoje a história continua sendo dividida, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas ele vai mudar os tempos, o calendário, e vai mudar as leis também. As leis, essas leis aí, esse negócio de democracia, direitos humanos, esses negócios todos, não vai ter no tempo do anticristo. Ele vai ser a lei, é ele que vai determinar como é que as coisas vão funcionar, né? Cuidará de mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ou seja, aqueles que ficaram para trás vão ficar nas mãos dele 3 anos e meio. Esta é a forma hebraica de dizer 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos, plural, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio, ou 42 meses. 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. É todo o mesmo tempo que a Bíblia está se referindo. Então, esses santos que ficaram para trás vão ficar na mão do anticristo, ele perseguindo essa gente, esses santos, durante 3 anos e meio. É o que a revelação está nos sendo dada aqui. Mas o tribunal, diz o verso 26, se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Você está entendendo? Então, isso aqui já é o milênio. Você está vendo até onde chega essa revelação? Aqui já é o milênio. Ou seja, Deus intervém, Jesus intervém e estabelece o reino milenial dele aqui na Terra. Agora, vamos lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que vai detalhar um pouco mais sobre esse personagem que nós encontramos aqui, as anotações feitas pelo profeta Daniel. Apocalipse 13, capítulo 13, nós vamos ler sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, olha o chifre aqui, ó. Olha os 10 chifres de lá, os 10 chifres aqui. Está percebendo, irmão? A ligação que tinha 10 chifres. Chifres, irmãos, é um símbolo de poder. 10 chifres significa 10 governos, 10 reinos, 10 estados, ou 10 primeiros ministros que vão governar 10 países. 10 chifres seriam 10 países. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças, você pode achar, mas que coisa mais esquisita, né? Um bicho que tem 7 cabeças, 10 chifres. Essas 7 cabeças são os 7 impérios que dominarão o mundo. O primeiro deles, o império, um dos mais antigos, o Império Egípcio, o Império Assírio, não é Síria, é Assíria, tudo junto. O Império Assírio,
o Império Babilônico, que é onde começa essa revelação, terceiro, o quarto, Medo-Persa, o quinto, Império Grego, o sexto, Império Romano, e o sétimo é o Império do Anticristo, que ainda não veio, mas vai chegar. Vai chegar. O capítulo 17 de Apocalipse diz exatamente isso. Então, é o Império do Anticristo. É interessante notarmos que, desde o Império Romano, os homens sempre quiseram dominar o mundo e formar um império, e não conseguiram. Por exemplo, Carlos Magno, no ano 800, ele tentou criar o segundo Reich, ou o segundo reino, e que ele quis estabelecer. O primeiro seria o Império Romano, e ele, então, quis restaurar o Império Romano, mas não conseguiu. Isso no ano 800 da nossa era. Nós vemos também Gengis Khan tentando mais tarde, não conseguiu. Conseguiu dominar a metade do mundo, mas não conseguiu dominar todo o mundo conhecido dos seus dias. Também Napoleão Bonaparte tentou dominar o mundo, dominou boa parte do mundo, mas não conseguiu dominar tudo. E o último que tentou dominar o mundo foi Adolf Hitler, que criou o terceiro Reich. O primeiro era o reino, Reich é reino em alemão. Então, o primeiro reino, o Império Romano, o segundo do Carlos Magno, e o terceiro seria de Adolf Hitler, não é? Que, segundo os nazistas, ia durar 1000 anos. Durou de 1939 a 1945. O tempo da guerra, perdeu e acabou. Mas ele tentou dominar o mundo, e por pouco não domina. Por pouco não domina, ou seja, Deus não permitiu. Quem vai dominar o mundo, que vai ser a sétima cabeça, é o Anticristo. Esse vai dominar o mundo. Esse vai dominar o mundo. Por isso, preste atenção nas coisas, irmãos. Olha bem as notícias de jornal. É por isso que o mundo está se aglutinando em blocos. O Mercosul, né? A União Europeia, quantos países estão lá? 27 países reunidos num bloco só, né? Na União Europeia. Lá na Rússia, esfacelou, eles fizeram lá um bloco também, né? Os tigres asiáticos, aqui nas Américas, o Tratado de NAFTA, unindo a América do Norte, os 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, com a América Central e a América do Sul. Não deu muito certo, porque a turma aqui já tinha feito o Mercosul e não quiseram entrar nisso, mas há uma tentativa. Então, é muito mais fácil você dominar um bloco do que ficar dominando país por país. Tudo isso está dentro desse contexto para o anticristo dominar o mundo. Então, nós estamos vivendo o tempo final, e ele vai dominar, porque ele vai controlar a água, os alimentos e a energia. E quem controlar essas 3 coisas, controla o mundo. Não tenha dúvida disso. O anticristo, que tem a sabedoria do diabo, ele vai fazer essas coisas. Mas vamos continuar aqui. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Diademas significa coroas. Então se trata de reinos ou estados. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja bem, quando Daniel recebe a visão, ele olha para o futuro. Quem que ele vê primeiro? Ele vê primeiro o leão, depois ele vê o urso, Império Medo-Persa, depois ele vê o leopardo. João recebe essa visão olhando para trás. Então, olhando para trás, ele vê primeiro quem? Quem está mais perto. Quem que estava mais perto? O grego, já que o quarto animal é diferente. Ele vê o grego, ou seja, ele vê o leopardo, depois ele vê o urso e depois ele vê o leão. Você entendeu aqui a visão? Como ela é invertida? Porque João está vendo para trás e para frente aqui. Porque esse
toda essa cultura vai entrar para o último império, que é o império do anticristo. Nós hoje temos a cultura grega. Quantos nomes gregos nós temos, né? Originários, né? A Bíblia, de vez em quando nós falamos, cardiologia, da onde vem isso? Do grego. Cardio, coração, né? Teologia, Deus, logia, tratado, estudo. E assim, as palavras grego, romano, né, latinas, né, e também dessas outras culturas, mas principalmente o grego e o latim. Então ele vê para trás. Era semelhante ao leopardo, com os seus pés como de urso, e a sua boca como leão. E o dragão aqui é o símbolo de Satanás. A besta aqui é o anticristo, é chamado de besta, aqui, porque aos olhos de Deus ela é uma besta, mas a besta aqui, essa palavra, irmãos, significa terion no grego. Olha nós usando o grego outra vez. Terion, que significa uma fera, um animal extremamente feroz e destrutivo. Então ele é a besta, o anticristo. Deus o vê assim. Por isso ele é dado aqui a revelação como sendo esse animal feroz. O dragão, nós sabemos que é um símbolo de Satanás. O capítulo 12 desse Apocalipse fala que o dragão é a antiga serpente, Satanás, que engana todo mundo. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Imagine um homem recebendo todo o poder que o diabo tem, o trono, o governo que o diabo tem. Quem é que governa a terra, irmão? É Deus ou o diabo? Jesus disse assim: eis que o príncipe deste mundo se aproxima, e dele nada há em mim. Quando ele estava para ser preso no Getsêmani. Como é que Jesus chama o diabo? De príncipe deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se Deus governasse a terra, o mundo não seria esse. Nós teríamos aí a aplicação pura e simples daqueles dois grandes mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todas as suas forças. E ao teu próximo amarás como a ti mesmo. Esse mundo seria uma maravilha no governo de Deus. E não essa desgraça que nós temos hoje. Você acha que tem algum governo justo que pratique a vontade de Deus na face da terra? Nenhum. Nunca teve e nem vai ter. Né? A não ser quando Jesus inaugurar o seu reino milenial. Por isso que a Bíblia diz que de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vai mudar tudo. Isso no milênio. E nós vamos estar com Ele, hein? Nós vamos estar com Ele governando. Por isso vale a pena estudar a palavra de Deus. Quando você começa a entender as profecias, você fica maravilhado porque você se situa no tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Irmãos, não é à toa que eu ando dizendo há muitas vezes, nós somos a última geração, a geração que verá a consumação de todas estas coisas e que participará do arrebatamento e da instalação, posteriormente, do reino milenial de Jesus Cristo aqui na terra. Quantos digam amém? Louvado seja Deus. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Meu entendimento aqui é que essa cabeça aqui é o Império Romano, que foi ferido de morte, mas não morreu. Por quê? Sobreviveu através das leis, das práticas, dos costumes, né? A legislação, por exemplo, nosso Código Civil é todo baseado no direito romano, corpus juris civilis, ou seja, o corpo civil de leis, né? E assim é. E foi ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha só o que essa escritura revela. As pessoas vão se maravilhar com o anticristo, porque ele trará a solução.
Essa encrenca de judeu e árabe, palestino, ele vai resolver isso aí. Não é Obama, nem Bush, nem essa gente que quer resolver esse negócio. Esse tratado aí não sai nunca, mas o anticristo vai resolver esse problema. Ele tem a sabedoria de Satanás e as estratégias para resolver isso aí. Por isso, toda a terra se maravilhará seguindo a besta. E cuidado, porque a igreja ainda vai estar aqui quando esse homem aparecer. Por isso, nós estamos estudando para você conhecer, e eu vou te dar uma chave desde já. Olha aqui para mim, vou te dar uma chave. O homem que estiver à frente de uma confederação de nações, no meu entendimento, na Europa. Tem alguns que entendem diferente, mas eu depois vou abordar isso. Na Europa. E fizer um tratado de proteção e paz com Israel para durar 7 anos, saiba que este homem é o anticristo. É o anticristo. Não tenha a menor dúvida. A igreja vai estar aqui, depois nós vamos ver isso também, né, e vai identificar esse personagem. Uma vez o Senhor me disse, me mostrou o anticristo num sonho, e me disse, esse é o anticristo, não tenha medo dele, ele não pode te tocar. Aleluia! Para você também, irmão. Isso que o Senhor falou comigo é a mesma coisa para você. Eu não sou melhor que você, não. Deus não faz acepção de pessoas, né? Para ele são todos filhos. Esse é o anticristo, o Senhor me disse. O Espírito Santo me disse isso. Não tenha medo dele. Ele não pode te tocar. Mas vamos prosseguir. Depois eu conto essa história para você, esse sonho. Aí, verso 4. Toda a terra se maravilhou seguindo a ver. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É claro que eles não vão dizer exatamente quem é a besta. Ninguém vai chamar o anticristo de besta, mas a Bíblia chama e Deus sabe, e nós sabemos também, né? A Bíblia chama ele de fera, fera terrível. Esse é o sentido da palavra grega therion, que significa besta, aqui nesse texto. Então, e adorar o dragão. Irmãos, a coisa que sempre Satanás quis é ser adorado. Qual foi a proposta atrevida que ele fez para Jesus na tentação no deserto? Mostrou uma visão espiritual, ele mostrou todos os reinos, e aquela visão era produzida pelo diabo, não é pelo Espírito Santo, não. Ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra, a glória e riqueza desses reinos, e disse, é meu, eu dou a quem eu quiser. Se tu, prostrado, me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, e eu dou a quem eu quiser. O que o diabo estava propondo a Jesus? Glória, riqueza, fama, sem cruz. Sem cruz. Qual foi a resposta? Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito na palavra de Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o diabo foi embora. Falou, achou que não ia ter, foi a terceira parte da tentação de Jesus no deserto. Então, irmãos, a coisa que mais Satanás sempre quis, Lúcifer, é ser adorado. Lá no capítulo 12 de Isaías, quando ele, o querubim, o que ele diz? Eu subirei, e acima das estrelas, isto é, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Não mais do que Deus, porque é impossível ser mais do que Deus, mas ele quis ser semelhante, parecido, igual. Por isso ele fez a proposta.
Por isso que se você quer riqueza, fama, glória aqui na terra, faça um trato com o diabo que ele te dá tudo isso. Essas grandes estrelas de rock que nós temos aí e tudo mais, fizeram esse tratado, ou esse trato, esse pacto. E o diabo deu essas coisas. Elvis Presley foi um deles. Elvis Presley, que é cantado até hoje, adorado e toda essa coisa aí. Quem disse isso foi o pastor Jimmy Swaggart, que era primo de Elvis Presley. Elvis Presley cantava no coral da Igreja Batista dos Estados Unidos. Aquela voz linda que ele tem, quando ele cantava baladas. São lindas as canções que ele cantava, porque a voz dele é muito bonita. Mas ele recebeu glória, fama, riqueza, mas recebeu também uma porção de demônios, que ele não queria, mas veio no pacote. Por isso que ele morreu com overdose. E Jimmy Swaggart, uma vez, numa pregação, ele conta esse episódio, logo depois que o Elvis morreu, ou um tempo depois, não me lembro bem. E Elvis Presley morava em Beverly Hills, numa mansão em Beverly Hills, e ele andava com 2 revólveres na cintura, dentro de casa, 2 Smith Wesson. E ele via os demônios e atirava no teto, a casa dele era toda esburacada de bala. Seus guarda-costas tinham um verdadeiro pavor, porque um bicho daquele podia ficar na frente de um guarda-costas e ele atirar no bicho e acertar o guarda-costas. Isso é realidade, irmãos. Isso é realidade. Ele sempre quis ser adorado. E adorar o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quando eu falar sobre as 2 testemunhas, eu vou voltar a esse versículo e explicar esse versículo melhor. Foi-lhe dada, verso 5, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou tempos e metade de um tempo. É esse período que ele vai governar toda a terra. Ele vai governar com poder total. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A igreja já está lá. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, aos santos aqui, e vencê-los. Está vendo? Lá em Daniel 7, Apocalipse 13, o mesmo texto. Agora ele esclarece que esses santos foi permitido. Por quê? Porque ficaram para trás. Não se prepararam, não levaram a sério a santificação. Continuaram fazendo as coisas que o Espírito Santo tem falado. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo habitando em você, e se você nasceu de novo, você tem, o Espírito Santo fala com você. Pois ele fala comigo, ele fala com você também. E certas coisas o Senhor quer que você abandone. Mude. Deixe o Senhor te limpar. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, furtava, não furte mais. Mude. Deixe o Espírito de Deus ir fazendo essa mudança. Porque, senão, você vai cair nesse verso 7. Também lhe foi permitido, a besta, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Até aqui você está me acompanhando bem? Eu estou fazendo uma exegese, uma pregação. Irmãos, eu ministrei essa
há 17 anos atrás. E eu não fiz essa exegese que eu estou fazendo com os irmãos aqui. Eu fiz muito mais rápido, rapidinho. Né? Dessa vez eu quero passar mais algumas coisas e atualizar esse estudo que está na internet, inclusive, à disposição, que é o anticristo. Vamos continuar, então, porque agora vem uma outra revelação. E vi subir da terra outra vez. A primeira subiu do mar. Mar, irmãos, significa povos, nações e línguas agitadas, socialmente agitadas. Quer ver? Vamos um pouquinho para frente para você ver como isso é verdade. Capítulo 17, vira a página aí para você ver. Aqui nós vemos, no capítulo 17, nós vemos aqui bem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Mar é um lugar que tem muitas águas. Agora, vamos ver o significado de águas ou mar aí. Versículo 15, o anjo vai interpretar para João. Disse-me ainda, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, o anticristo ele sobe do mar Mediterrâneo, o mar grande, da onde vem esse animal, né, o Império Romano, restaurado aqui recentemente, começou em 1957, começou a se restaurar o antigo Império Romano através da Comunidade Europeia, né, da União Europeia, hoje União Europeia, começou em 1957 para cá, o Tratado de Roma, né, tinha 6 países inicialmente, e hoje já tem 27. Mas vem dessa situação, mar, que são povos, nações e línguas em convulsão, ou seja, atormentado. Como é que andam as coisas hoje? Como é que andam as coisas hoje na Europa, na África, nos Estados Unidos, na América? Como é que anda hoje as nações? Está tudo calmo, tranquilo, sossegado? Não, está tudo numa verdadeira convulsão. É dessa situação caótica, ainda vai piorar, porque ele tem que sair aí, né? Tudo isso aí está dentro do propósito de Deus, para vir esse personagem. Ele vem, então, dessa situação. Mas tem um outro aqui, o verso 11, que nós estávamos lendo. E vi subir da terra outra besta. Terra, então, é uma situação já firme. Mar é uma situação tumultuada, água, né? Conforme diz, nações, povos, língua, população da terra. Aqui já João vê na sequência, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão. É interessante que essa besta, ela tem 2 chifres, poder temporal, poder civil e poder religioso, espiritual. 2 chifres, poder temporal e poder religioso. Por isso que muitos pensam que o falso profeta é o Papa, ou o papado. Por quê? Porque ele é chefe de Estado, ele tem poder temporal, o Vaticano é um Estado, e tem poder religioso. Mas eu quero dizer para você que não é não. Mas depois a gente vai ver isso para frente. 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Essa besta aqui parece um cordeiro, mas falava como dragão, Satanás. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, pequenos aqui são crianças, adolescentes, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui termina a revelação sobre o anticristo. Essa segunda besta aqui é o falso profeta. É o falso profeta. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma trindade maligna, uma imitação da trindade divina. O dragão é o antideus. O anticristo, ou a besta que subiu do mar, é o anticristo. E a besta que subiu da terra é o anti-Espírito Santo. Observe que essa segunda besta é que opera grandes sinais e maravilhas, prodígios, descendo fogo do céu, fazendo coisas extraordinárias. É assim no ministério de Jesus? É. Quem é que operava o poder de Deus nos dias de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo que estava sobre ele. Quem é que opera o poder de Deus hoje através da vida da igreja? O Espírito Santo. Esse aqui é o anti-Espírito Santo, é o falso profeta. É o falso profeta, esse personagem aqui. Bom, feita essa pequena exegese, acabou o tempo. Eu não cheguei nem na introdução, eu queria introduzir mais coisas aqui, mas já acabou o tempo. Você conseguiu me acompanhar, meu irmão, desse texto? Porque a gente lê o texto, você não consegue, mas uma vez que ele vai debulhado, a coisa fica mais clara para nós. Agora que eu vou entrar sobre esse personagem. Mas o último versículo, só para encerrar, o último versículo diz assim, olha o verso que nós lemos aqui. Porque é o número de um homem. Aprenda isto, o anticristo é um homem. Diga-se, o anticristo é um homem. Ele não é uma mulher. Não precisa dizer não. Ele não é uma mulher. Ele não é uma instituição. Ele não é uma ideia. Ele não é nada disso. Ele não é um sistema político, religioso. O anticristo, a Bíblia diz que ele é um homem. É um homem específico para uma era específica, para um tempo específico. Ele aparece na história da humanidade, realiza uma obra determinada que está na Bíblia, que eu acabei de ler para vocês aqui, uma porção de coisa que ele vai fazer, e tem outras mais, né? Ele realiza, então, ele aparece na história do homem, da humanidade, realiza uma obra determinada e desaparece da história da humanidade. Então, ele é um homem que vem para que tempo? O tempo do fim. E esse homem já está na terra. E isso nós vamos falar na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Então, irmão, nós vamos começar. Até agora eu só li os textos e fiz uma pequena introdução a esse texto para ficar mais claro, que aí quando eu falar alguma coisa, você já sabe do que eu estou falando, né? Do que nós estamos falando. Dessas cabeças, desses chifres, as cabeças são os impérios, né? As coroas, as 10, ali você tem que colocar na última cabeça, que é o império do anticristo, é o anticristo que vai ter esses 10 ali, né, com ele. Desses 10, 3 ele próprio elimina, né, ficam 7, ele passa a ser o 8º, capítulo 17, ele passa a ser o 8º rei, o 8º reino. Então tem uma série de coisas aqui que a gente tem que entender. O simbolismo. O livro do Apocalipse é um livro muito simbólico, extremamente simbólico. Você viu os símbolos aqui. Dragão é Satanás. Primeira besta, a besta da terra, é o anticristo. Segunda besta que sai da terra, o que sai do mar é o anticristo, o que sai da terra é o falso profeta, que também é anticristo. Depois nós vamos ver isso.
ele tem também porque se opõe a Cristo. Mas isso nós vamos falar, com a graça de Deus, na próxima quinta-feira. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você, meu amado, que não tem certeza da sua salvação, comece a pensar e dizer: Senhor, eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Porque se você não tiver esta aliança com Jesus Cristo, você fica para trás. Não importa que você tenha sido batizado em qualquer igreja. Batismo não é salvação. É uma experiência de conversão. É ser tocado pelo Espírito Santo, convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se o Senhor me permitir, na próxima quinta-feira, eu vou fazer um parentezinho para falar alguma coisa sobre a necessidade que você tem de fazer uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Se você ainda não fez, se você tem, de aperfeiçoar essa aliança, porque breve, muito breve, esse homem vai se manifestar na face da terra. E aí o tempo, vamos dizer assim, o relógio, aí vai contar. Nós vamos saber, aí dá para contar. Não dá para marcar dia e hora, mas dá para você saber mais ou menos o que vem por aí. E aonde esse negócio vai chegar. Para mim, ele vai chegar naquele momento glorioso, quando Jesus vai dizer: Valdenir, chegou a hora, suba. E aí eu vou encontrar você também, todos nós vamos encontrar nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Senhor, graças te damos pelas Escrituras, Senhor, pelas profecias, as Escrituras proféticas, pela Tua palavra, porque ela verdadeiramente é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ó Deus, quem conhece a Tua palavra, quem anda com Jesus, não anda em trevas. Graças te damos, Senhor, pelas Escrituras que podem ser entendidas nesse tempo do fim. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio também de vivermos esse tempo da consumação de todas as coisas. Pai, mas também a responsabilidade que temos, ó Deus, de viver uma vida santa, separada, consagrada ao Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, testificar dessas verdades eternas para aqueles que ainda não têm essa experiência. Leva-nos, ó Pai, a orar mais pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, ó Pai, para que eles não fiquem para trás no arrebatamento. Senhor, prepara-nos em santidade, em mudança, para que esta igreja, Senhor, suba naquele momento glorioso, quando Jesus vier buscar os seus. Maranata é a nossa oração. Vem logo, Senhor Jesus. Vem logo, te pedimos e oramos, em nome de Jesus, o amado. Amém.